Não demorou nada, já estamos de volta. Agora são 2 horas mais 41 minutos. 2 horas mais 41 minutos. Vamos falar então do Brasileirão da Série A que está pegando fogo. É isso mesmo, o Brasileirão da Série A que está pegando fogo. E hoje tem jogão. Cruzeiro e São Paulo direto do Morumbi, Atlético e Grêmio no Independência. E vamos fazer o seguinte, vamos começar com um giro de informações. Vamos para as primeiras notícias, começando então por esse jogo. São Paulo e Cruzeiro, Morumbi, 4 da tarde, com a narração de Adelson Rodrigues, reportagens Thiago Malta, comentário de Valdir de Castro, e quem traz as primeiras informações é ele, nosso repórter Thiago Malta. Boa tarde para você, Thiago Malta. Quais são as primeiras informações desse grande jogo entre São Paulo e Cruzeiro? Um abraço para você, Dadá. Um abraço para os ouvintes ligados na Rede Gerais de Rádio. Você que participa conosco. E então, Dadá, para trazer as primeiras informações do Cruzeiro, as informações com relação ao jogo de logo mais, inclusive a delegação do Cruzeiro já está no Morumbi, chegou há poucos instantes no estádio do Morumbi. O Cruzeiro que enfrenta o São Paulo logo mais, como você mesmo disse. E um detalhe, a gente acompanhava inclusive a movimentação dos torcedores ao redor do estádio, muitos cruzeirenses comparecendo em São Paulo para este jogo contra a equipe do São Paulo. Os torcedores do Cruzeiro tiveram a bilheteria aberta às 13 horas, até um detalhe, né? A gente acompanhava no meio de semana torcedores do Atlético com dificuldade de entrar na Arena Itaquerão, e hoje também os torcedores do Cruzeiro, a bilheteria sendo aberta apenas à 1 da tarde para os torcedores celestes comprarem seus ingressos. Lembrando que previsão de casa cheia, 48 mil ingressos vendidos antecipadamente para este jogo no Morumbi. Lembrando que o diretoria do São Paulo, também jogadores, comissão técnica, encarando que essa partida é uma decisão, já que o São Paulo, a 7 pontos do Cruzeiro, ele quer essa vitória para ficar pelo menos mais próximo, né? De ficar ali a 4 pontos do time celeste. Para o Cruzeiro, a situação é um pouco mais diferente. O time do Cruzeiro está muito concentrado, muito tranquilo com relação a essa partida. Até o Luiz dizia mais cedo, né? Porque o Cruzeiro, ele está, vamos dizer assim, por cima da carne seca nessa situação. Porque um resultado, até um resultado negativo para o Cruzeiro não é motivo de preocupação, não é motivo de desespero para o time celeste que vem bem neste campeonato brasileiro. Lembrando que o Cruzeiro vem de vitória, 2-1 diante do Bahia no meio de semana. Para essa partida, o técnico Marcelo Oliveira não conta com o volante Henrique, que recebeu o 3º cartão amarelo. O Egídio voltou a treinar, está relacionado, mas ainda é dúvida, ele não foi confirmado. Se ele não jogar, joga o Ceará novamente na ala esquerda. Dedé está de volta à zaga cruzeirense e o Newton entra na vaga de Henrique no meio-campo. Então, as duas dúvidas do técnico Marcelo Oliveira para essa partida: Egídio ou Ceará na esquerda, e ele também pensa no ataque: Alisson, que entrou muito bem contra o Bahia, ou William no ataque do Cruzeiro. O provável time terá Fábio no gol, Mike, Dedé, Léo, Egídio ou Ceará, Lucas Silva, Newton, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. No ataque, Marcelo Moreno e o seu companheiro. Pode ser o Alisson ou o William. Aí a definição do técnico Marcelo Oliveira. Com relação ao São Paulo, o time vem de vitória, uma vitória importante para cima do Botafogo. 4-2, o jogo que aconteceu no meio de semana no estádio Mané Garrincha, e conta com o apoio maciço do seu torcedor. Como dizia, mais de 48 mil ingressos vendidos, um apoio total do torcedor são paulino, que entende que esse jogo é importantíssimo para o São Paulo tentar novamente o título brasileiro. E com relação ao seu time, né, o time do São Paulo vem no embalo legal neste Brasileirão. São 6 vitórias nos últimos 8 jogos, uma vencibilidade de 8 partidas. Isso desde que o técnico Muricy começou a escalar o time com o quarteto: Kaká, Ganso, Allan Kardec e Alexandre Pato, jogadores que vêm sendo bastante efetivos no ataque do São Paulo. Para o jogo de hoje, o Muricy tem a volta do lateral Álvaro Pereira, que estava com a seleção do Uruguai, e o atacante Edemilson, que estava com a seleção olímpica, seleção brasileira sub-21.
O Álvaro será avaliado no vestiário, ele pode atuar como titular. O Ademilson será opção para o banco. E se não der para o Álvaro jogar, quem entra é o Michel Bastos. E o provável São Paulo tem Rogério Ceni, Auro, Rafael Tolói, Edson Silva, Álvaro Pereira ou Michel Bastos. Denilson Souza, Ganso Kaká, Allan Kardec e Alexandre Pato. Este é o time do técnico Muricy Ramalho. Lembrando que a arbitragem para esse jogo de Leandro Pedro Voaden, árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, polêmico algumas vezes, né, com algumas arbitragens contestadas, mas é um árbitro da FIFA e o sexteto é todo do Rio Grande do Sul. O assistente número 1 é o Rafael da Silva Alves, aspirante à FIFA. Assistente número 2, José Antônio Chaves Franco Filho. E o adicional número 1, Francisco de Paula dos Santos Silva Neto. E o adicional número 2, Diego Almeida Real. Daqui a pouco, às 3 horas, já falaremos em definitivo para este jogo entre São Paulo e Cruzeiro, Cruzeiro e São Paulo, o grande jogo desta rodada do Campeonato Brasileiro, Dadá. Thiago.